E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Nosso capítulo 15 fala sobre os Estados Unidos, espaço urbano e de consumo. Elementos gerais da população dos Estados Unidos. Observando esse mapa, podemos notar que o país, embora populoso, apresenta uma população mal distribuída, com uma média de 34 habitantes por quilômetros quadrados. As cores mais avermelhadas, elas mostram maior densidade demográfica, concentrada especialmente no Nordeste, enquanto as tonalidades de verde indicam regiões com menor número de habitantes por área. Em 2009, estima-se que a população estadunidense seja de 332.515.669 habitantes, a terceira maior do mundo. Outros dados: expectativa de vida 79,8 anos, 83% da população é urbana. A taxa de fertilidade é de 1,87 filho por mulher. Taxa de crescimento populacional é de 0,81 ao ano. Segundo o censo de 2010, a sua população é predominantemente branca, 79%, seguidas por hispânico de 15,4%, negros afro-americanos 12,8%, americanos asiáticos 4,5% e outros 2,9%. Mais importante, a Organização dos Estados Unidos para os Estudos Demográficos sinalizou que nas próximas décadas o país terá um rápido crescimento da população de idosos em um incremento da diversidade étnica e racial. Até 2043, a população branca será minoria na América do Norte, enquanto negros e latinos constituirão a maioria. Mesmo tendo como idioma principal o inglês, os Estados Unidos possuem uma grande diversidade linguística, pois são presentes em vários estados o espanhol, o francês e outros territórios de dialetos nativos. Aumento da população latina e árabe. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande migração latina para os Estados Unidos, concentrando-se principalmente no sul e oeste do país. Isso favoreceu o desenvolvimento pleno da infraestrutura nessas regiões, aquecidas pelo crescimento do Sun Belt, o Cinturão do Sol. Porém, com o passar dos anos, essa imigração passou a ser cada vez maior, trazendo também imigrantes ilegais. A formação das periferias mais pobres e com poucos recursos contribuiu para o aumento da criminalidade, em especial o narcotráfico. Vale lembrar que os Estados Unidos é o país que mais recebe drogas no mundo, e a América Latina é uma das maiores exportadoras de drogas de origem natural, como a maconha e a cocaína do planeta. Assim, o controle das fronteiras no sul e sudeste dos Estados Unidos é cada vez mais burocrático e intenso, visando dificultar a imigração clandestina e narcotráfico. A quantidade de imigrantes islâmicos tem aumentado bastante desde os anos 2000 e, segundo algumas pesquisas, pode ultrapassar atualmente 6 milhões de habitantes. Boa parte deles possui origem asiática, mas tem sido cada vez mais comum prática da conservação religiosa, que também tem ocorrido na Europa Ocidental. Segregação, preconceito e movimento social. Os Estados Unidos sofreram um histórico processo de segregação social e étnica, formando-se guetos e periferias. Inicialmente, tal fato se deu ao processo de colonização e à negação dos direitos civis à população negra. Esta passou a lutar de forma mais intensa contra o seu apartheid através dos líderes como Malcolm X, Martin Luther King e Ray Charles, e de movimentos sociais como Black Panthers, Panteras Negras. Sobre o sistema urbano dos Estados Unidos, ele foi marcado historicamente pela formação dos espaços diferenciados com vivências distintas. Entre esses espaços destacam-se os seguintes: os guetos, que são geralmente os espaços segregados pela etnia e se conectam normalmente com os centros, são frequentemente os guetos de descendentes de europeus, afro-americanos, judeus e asiáticos,
Parte desses guetos é constituída por prédios padronizados e nos guetos afro-americanos é comum existir uma concentração maior da população mais pobre. Subúrbios são regiões mais isoladas do centro e geralmente são constituídos por casas de médio e grande porte e, em alguns casos, por alguns prédios. É bem comum apresentarem maior concentração da população branca de classe média e média alta. Periferias são as regiões mais isoladas do espaço urbano e concentram normalmente uma população mais pobre, oriunda dos mais recentes êxodos imigrantes de nações mais pobres. Assim, existindo diversos modelos urbanos nos Estados Unidos, percebe-se que os sistemas de planejamento e a grande presença de malhas de transporte coletivo facilitam o deslocamento populacional, inclusive em cidades historicamente inchadas como Nova York. O acelerado crescimento urbano e industrial permitiu uma dinamização econômica e estrutural fora do comum em algumas partes dos Estados Unidos. Quando se estudam os cinturões industriais, pode-se perceber que as grandes manchas industriais não apenas acumulavam indústrias, mas também pessoas e muito capital. Com o passar do tempo e o aumento da integração econômica dos Estados Unidos, algumas metrópoles se conurbaram e se tornaram uma megalópole. Mas o que é uma megalópole? Uma megalópole corresponde a um conjunto de metrópoles conurbadas cujas fronteiras se integram, formando vários centros de poder econômico influentes na economia nacional e global. Ela tende a possuir grande fluxo de capitais, produtos e pessoas, fazendo-se necessária uma poderosa infraestrutura. Os Estados Unidos possuem 3 megalópolis: Boston, Chips e São Francisco. Boston é a primeira e ainda mais influente megalópole do mundo. Abriga importantes centros financeiros e industriais. Mesmo após o enfraquecimento do cinturão manufatureiro, agora cinturão de ferrugem, a Boston possui grande poder econômico vinculado ao setor terciário e à bolsa de valores. A Boston agrega as metrópoles, regiões metropolitanas de Boston até Washington, passando por Filadélfia e Nova York. A Chips também é uma megalópole resultante do desenvolvimento do cinturão manufatureiro. Concentra importantes centros tecnológicos e industriais de diferentes níveis. Suas cidades possuem grandes conexões com os distritos industriais e tecnopolos. Integra também a região metropolitana de Toronto, no Canadá, sendo chamada de megalópole dos Grandes Lagos. Ela agrega as metrópoles regiões metropolitanas de Chicago a Pittsburgh, alcançando Toronto e Cleveland. Também conhecida como São Francisco, San Diego é uma megalópole localizada na costa oeste que sofre grande influência do Cinturão do Sol. Nela estão concentrados diversos parques tecnológicos e empresas de nível global. Segundo alguns geógrafos, a megalópole que já alcançou as metrópoles do noroeste do México pode também alcançar as do noroeste americano. Agrega as metrópoles regiões metropolitanas de São Francisco, Los Angeles, San Diego e a mexicana Tijuana. A crise econômica que afetou os Estados Unidos na segunda metade dos anos 2000 gerou graves danos à sua estrutura, provocada a falência de indústrias e até mesmo de cidades. Esse é o caso de Detroit, parte da megalópole de Chips. Com problemas desde a década de 1990, a cidade sofria com a imigração cada vez maior de habitantes de classe média alta do centro para os subúrbios e outras cidades, e com o fechamento de algumas fábricas cuja tecnologia já estava ultrapassada. Com a crise de 2008, mais fábricas e empresas faliram. A população desempregada aumentou
tanto que aproximadamente 70 mil imóveis foram abandonados e mais de 30% da população se encontrava abaixo da linha de pobreza. Várias partes da cidade haviam sido queimadas, depredadas e saqueadas, ganhando finalmente em 2013 o status de falida e o apelido de cidade fantasma. Detroit, que foi o berço do automobilismo, com a instalação da primeira fábrica Ford, tem conseguido novos financiamentos e passado por estruturações com a ajuda do governo federal e de diversos bancos. Resta saber se será o suficiente para ressuscitar essa icônica cidade. Um dos principais estimuladores do mundo de consumo atual foi criado nos Estados Unidos no início do século XX, o chamado American Way of Life, modo de vida americano. Ele tinha como principal objetivo estimular o consumismo e alavancar a cultura de que, com um bom esforço e trabalho duro, seria possível ter uma vida próspera e alcançar o dito modo de vida. O estímulo ao consumo também serviu para comparar o padrão de vida dos Estados Unidos com o dos países socialistas, destacando-se a União Soviética ao longo da Guerra Fria. Mesmo com a crise de 1929, esse modo de vida não foi abandonado, pelo contrário, foi exportado para outras nações capitalistas, influenciando o comportamento, as mídias e os valores das sociedades. A influência global do American Way of Life pode ser constatada no poder do cinema e dos seriados, normalmente produzidos em Hollywood, estimulando o consumo de produtos específicos e criando novos conceitos e linguagens populares. No Brasil, esse padrão está muito vinculado às novelas e aos reality shows, que também influenciam novas modas e tendências de consumo. No entanto, o American Way of Life não se restringiu ao consumismo. Nos anos 1990 e 2000, foi utilizado repetidamente pelos presidentes dos Estados Unidos, George Bush e George W. Bush, como um sistema a se defender e implantar outras nações que contrariavam sua hegemonia, ligando diretamente a um conceito de democracia e liberdade de consumo. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.